Bem-vindo ao nosso canal De Tudo Um Tanto. Aqui você encontra conteúdos inspiradores e reflexões profundas sobre amizade, espiritualidade, autoestima, curiosidades, autoconhecimento, filosofia e paz de espírito. Nelson Mandela menos resiliência, perdão e justiça social. Nelson Rolihlahla Mandela é uma das figuras mais emblemáticas do século XX. Não apenas pela trajetória política que o levou da prisão à presidência da África do Sul, mas sobretudo pelos valores que encarnou ao longo de sua vida. Sua história transcende fronteiras nacionais e temporais, tornando-se um símbolo universal de resiliência diante da opressão, de perdão como força transformadora e de justiça social como horizonte ético. Em um mundo marcado por desigualdades profundas, conflitos raciais e polarizações ideológicas, a vida de Mandela oferece lições duradouras sobre como resistir sem perder a humanidade e como lutar por mudanças estruturais sem sucumbir ao ódio. Compreender seu legado exige olhar para o contexto brutal do apartheid, para os sacrifícios pessoais que ele enfrentou e para as escolhas morais que fez quando teve poder para retaliar, mas preferiu reconciliar. A resiliência de Mandela se manifesta desde cedo, moldada por uma juventude em uma África do Sul profundamente segregada. Nascido em 1918, em uma sociedade que institucionalizava a desigualdade racial, ele cresceu consciente das limitações impostas à população negra. Ainda jovem, envolveu-se com o Congresso Nacional Africano, ANC, percebendo que a injustiça não era apenas um fato isolado, mas um sistema cuidadosamente construído para excluir e oprimir. A decisão de resistir ao apartheid trouxe consequências severas: perseguição, clandestinidade e, finalmente, a prisão. Condenado à prisão perpétua em 1964, Mandela passou 27 anos encarcerado, grande parte deles na ilha de Robben, em condições desumanas. A resiliência, nesse contexto, não foi apenas física, mas psicológica e moral. Ele resistiu à tentativa do regime de quebrar seu espírito, mantendo a dignidade, a disciplina e a esperança de que a justiça, ainda que tardia, prevaleceria. Durante o longo período de encarceramento, Mandela transformou a prisão em um espaço de aprendizado e fortalecimento interior. Longe de se entregar ao desespero, ele estudou, debateu com outros presos e desenvolveu uma profunda compreensão de seus adversários. Essa postura revela uma resiliência madura, que vai além da mera sobrevivência. Ele compreendeu que o verdadeiro desafio não era apenas derrotar o apartheid, mas preparar-se para liderar uma nação ferida, evitando que a libertação resultasse em um ciclo de vingança, ao suportar anos de isolamento e humilhação. Mandela consolidou a ideia de que a resistência eficaz exige paciência estratégica e clareza moral. Sua capacidade de esperar o momento certo, sem abandonar princípios, tornou-se um dos pilares de sua liderança. O perdão é talvez o aspecto mais admirado e, ao mesmo tempo, mais incompreendido do legado de Nelson Mandela. Ao sair da prisão em 1990, ele não emergiu como um homem amargurado, disposto a punir seus opressores, mas como um líder comprometido com a reconciliação nacional. Em um país à beira da guerra civil, essa escolha foi crucial. Mandela compreendeu que o ódio, embora compreensível, seria um obstáculo à construção de uma sociedade democrática e inclusiva. O perdão, para ele, não significava esquecer os crimes do apartheid ou absolver moralmente seus responsáveis, mas recusar-se a permitir que o passado determinasse um futuro igualmente violento. Essa visão se materializou na criação da Comissão da Verdade e Reconciliação, que buscou expor as atrocidades cometidas, promover a responsabilidade e abrir espaço para a cura coletiva. Ao adotar o perdão como estratégia política e ética, Mandela redefiniu o conceito de liderança. Ele demonstrou que a verdadeira força não reside na capacidade de humilhar o inimigo, mas na coragem de dialogar e de reconhecer a humanidade do outro, mesmo quando essa humanidade foi negada no passado. Seu gesto simbólico de apoiar a Seleção Nacional de Rugby, esporte associado à minoria branca, durante a Copa do Mundo de 1995, ilustra essa postura. Ao unir um país dividido em torno de um símbolo comum, Mandela mostrou que o perdão pode ser um instrumento poderoso de coesão social. Essa atitude não eliminou imediatamente as desigualdades, mas criou as condições para uma transição menos violenta e mais inclusiva, algo raro em processos de mudança tão profundos. A busca pela justiça social foi o fio condutor de toda a trajetória de Nelson Mandela. Desde o início de sua militância, ele entendeu que a luta contra o apartheid
não se limitava ao fim de leis segregacionistas, mas envolvia a construção de uma sociedade em que todos tivessem acesso a direitos, oportunidades e dignidade. Como presidente da África do Sul, entre 1994 e 1999, Mandela enfrentou o desafio de governar um país marcado por desigualdades econômicas extremas, herdadas de décadas de exclusão racial. Embora seu governo tenha tido limitações e críticas, ele estabeleceu bases importantes para a democracia, como uma nova Constituição considerada uma das mais progressistas do mundo, e a ampliação dos direitos civis e políticos. A justiça social, na visão de Mandela, não era apenas uma questão de políticas públicas, mas de transformação cultural. Ele defendia que a igualdade racial precisava ser acompanhada de mudanças na mentalidade da sociedade, combatendo o racismo em suas formas explícitas e sutis. Sua liderança buscou equilibrar a necessidade de estabilidade econômica com demandas urgentes por redistribuição e inclusão. Esse equilíbrio nem sempre foi fácil, e muitos desafios persistem na África do Sul contemporânea. Ainda assim, o compromisso de Mandela com a justiça social deixou um legado normativo, a ideia de que a democracia só é plena quando inclui os historicamente marginalizados e quando reconhece as feridas do passado. O impacto global de Nelson Mandela reforça a universalidade de seus valores. Ele se tornou uma referência para movimentos de direitos humanos, líderes políticos e cidadãos comuns em todo o mundo. Sua vida inspira reflexões sobre como enfrentar sistemas injustos sem reproduzir a violência que se busca superar. Em contextos diversos, do combate ao racismo às lutas por igualdade social, Mandela é lembrado como alguém que soube combinar firmeza de princípios com flexibilidade estratégica. Essa combinação é especialmente relevante em um mundo contemporâneo marcado por discursos de ódio e soluções simplistas para problemas complexos. Em última instância, a grandeza de Nelson Mandela reside na coerência entre suas palavras e ações. Sua resiliência não o tornou insensível, seu perdão não o tornou ingênuo, e sua busca por justiça social não se afastou da realidade concreta. Ele compreendeu que a transformação social é um processo longo, feito de avanços e retrocessos, que exige líderes dispostos a assumir riscos morais. Ao escolher a reconciliação em vez da vingança, Mandela ensinou que a liberdade verdadeira inclui a libertação do ressentimento. Seu legado permanece como um convite à reflexão e à ação, lembrando-nos de que a construção de sociedades mais justas depende, em grande medida, da capacidade humana de resistir, perdoar e lutar por dignidade para todos. Inscreva-se, compartilhe, comente e venha evoluir, se descobrir e obter conhecimento com a gente.